Olá, bem-vindos a mais uma viagem na história. A jornada de hoje é por um lugar que todo mundo vive me pedindo para que eu faça um vídeo, que é o meu próprio escritório, estúdio, onde eu gravo as cabeças dos nossos vídeos, onde eu gravo os áudios. E o pessoal sempre pergunta sobre a estante, a biblioteca, os livros que tenho. Então eu quero te convidar hoje a fazer uma jornada pelo meu estúdio e conhecer um pouco da minha biblioteca. Vamos lá. O meu estúdio, escritório, não é assim muito grande, mas ele é muito cheio de memórias, de histórias, de informação, de conhecimento. Eu tenho aqui algumas centenas de livros e outras tantas centenas de quadrinhos, que são as minhas duas paixões. Eu gosto muito de literatura e gosto muito também da nona arte, que é a HQ, o quadrinho, e principalmente com temática histórica. Hoje eu vou mostrar para vocês um pouco dessa coleção. E eu coleciono esses livros e esses quadrinhos desde a minha juventude, desde que eu descobri o prazer da literatura, desde que eu viajei nas páginas das histórias que eu lia. E gostei tanto que até hoje continuo viajando na história. Só que agora, literalmente, indo aonde os fatos que eu li na minha formação acadêmica e a minha formação cultural, eu lia sempre sobre aqueles locais. Hoje, por uma dessas coisas do destino, eu tenho a sorte e a felicidade de atuar profissionalmente visitando os locais que eu lia quando estava em minha formação cultural, acadêmica, etc. Levo grupos de brasileiros todos os anos para vários destinos na Europa, nos Estados Unidos, relacionados à Primeira e Segunda Guerra Mundial, visitando museus, campos de batalha, memoriais e descobrindo e me aprofundando cada vez mais nestas histórias. É um trabalho, ao mesmo tempo, extremamente gratificante, é óbvio, mas também muito desgastante, porque não é fácil você lidar, você resolver, você guiar dezenas de brasileiros ao mesmo tempo por locais que eles totalmente desconhecem. Então, para mim, o prazer não é só de estar ali, é de apresentar estes lugares para as pessoas e ver o tanto que elas se emocionam, porque quem participa dos nossos grupos são pessoas como eu, como você, que a vida inteira pensaram, leram, assistiram coisas relacionadas à história, e pisar no local onde a história aconteceu é sempre emocionante. E essas visitas são frutos exatamente dos livros, das histórias, das pesquisas que a gente faz. E cada vez que você está no local, você acaba também trazendo algo do local, seja um livro, um objeto, uma peça de recordação. Então, o meu estúdio, o meu escritório, ele é basicamente feito dessas peças e desses itens. Então, como eu disse, o meu estúdio ele é pequeno, a biblioteca é pequena, mas é muito rica, é muita coisa que você coleciona, que você compra, que você vai trazendo para cá, e toda a história fica impregnada nesses objetos, nesses livros, nesses itens. Então, para mim, é um prazer apresentar tudo isso para você. Eu vou tentar apresentar os meus livros em uma ordem cronológica. E num momento assim muito marcante para mim, porque se vocês observarem aí nas imagens, essa estante aqui, que servia de fundo para os meus vídeos, ou seja, serve de fundo, era outra estante. Então eu renovei a estante, mandei fazer uma outra estante reforçada com barras de ferro aqui por baixo, porque o livro pesa e a estante, se ela não for bem feita, ela arqueia, e iluminada, e com nichos onde eu coloquei alguns capacetes. Mas isso tudo é decoração, a luz, o capacete e tal. O importante está aqui, são os livros. Então, eu queria colocá-los em um local mais adequado,
porque a estante antiga já estava, vamos dizer, vencida. E, como eu havia mandado fazer esta aqui anteriormente, eu queria uma estante que seguisse a mesma estética. Então essa estante foi toda renovada. Vocês estão vendo aí algumas imagens do processo de reconstrução da estante, da nova estante, e agora ela está pronta e no jeito de mostrar para vocês os meus livros. Eu comecei a gostar dos livros de Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, livros com temática histórica e militar, já na minha juventude. Eu moro em São Sebastião do Paraíso, uma pequena cidade no interior de Minas, mas que fica quase que no estado de São Paulo. Estamos a 30 quilômetros da fronteira com São Paulo, e a 100 quilômetros de Ribeirão Preto, por exemplo, que é uma grande cidade do interior paulista, ou Franca, a 70 quilômetros de Franca. E nessa década de 70, eu já com meus 14, 15 anos, todos os anos eu ia com o meu avô, que se chamava Zoroastro Bícego, um nome diferente, visitar os meus tios, os irmãos dele, que moravam em São Paulo. E sempre que chegava na rodoviária de São Paulo, aquela antiga rodoviária de São Paulo, com aquele teto de policarbonato colorido e muitas coisas para ver e comprar, eu sempre visitava uma banca. Comprei o meu primeiro livro exatamente nesse local, o primeiro livro sobre a Segunda Guerra Mundial. E era um livro da coleção Rennes, a História Ilustrada da Segunda Guerra Mundial, que eu guardo até hoje. Eu fui comprando muitos outros, eles estão num estado assim, já mais deteriorado, mas, por exemplo, eu comprava esses livros que fazem parte dessa coleção, todos esses aqui são parte dessa coleção, não é? Ela é dividida por temática e aborda aí a história ilustrada da Segunda Guerra. Então esses foram os meus primeiros livros de guerra. Alguns estão totalmente detonados de tanto que eu li, por exemplo, esse da França, 1940, A Queda da França, mas até hoje eu guardo aqui com o maior carinho, porque são livros que marcaram a minha infância. Logo depois eu descobri um autor que escrevia maravilhosamente bem sobre a Segunda Guerra Mundial, que está, não por acaso, aqui do lado, que é o Sven Hessel. Foi publicado pela editora Record no Brasil uma série de livros com a autoria de Sven Hessel. Ele é um finlandês que lutava nas forças alemãs. E os livros dele são impressionantes. Tem vários destes livros, e o que mais me impressionou foi esse, O Batalhão Maldito, sobre a guerra na frente russa. Espetacular esse livro para quem gosta de romance de guerra. Romance no sentido de não ser um livro de pesquisas, mas um livro com personagens. Não tem nada de romântico aqui. Esse livro é muito bom. Mas eu descobri que naquela época não existia Amazon, não existia internet, né? Você tinha que comprar o livro fisicamente nas lojas, nas bancas ou nas livrarias. E era com dificuldade que eu ia comprando. Eu aguardava ansiosamente todo o ano para ir com meu avô para visitar os tios em São Paulo e aí passar nas livrarias e comprar alguns desses livros. Logo depois surgiu o Círculo do Livro. O que era o Círculo do Livro? Era um sistema que você fazia uma assinatura e todo mês você recebia uma revista com uma série de livros que você poderia comprar. Nessa época, a minha coleção começou a aumentar. E eu comprei um livro que eu gosto demais e tenho até hoje, que era do Círculo do Livro, que é Segunda Guerra Mundial, de Charles Herridge. O livro ele é muito bacana porque ele é muito ilustrado e conta a história da Segunda Guerra Mundial como um todo, e um texto bem técnico. Então um livro que tinha ilustrações de todo o percurso da guerra e também um texto que te explicava de uma maneira, para mim naquela época, um texto muito acessível. Eu, na hora que recebi esse livro, me apaixonei por ele. Já li umas 3 vezes e guardo com muito carinho. Na realidade, esse aqui é o segundo que eu tenho. O outro, de tanto usar, ele ficou velho, desgastado. E eu consegui comprar uma segunda cópia, vamos dizer assim, um segundo livro, num sebo em Franca, lá do meu amigo César
o sebo Almanac, onde você sempre encontra bons livros de guerra. Além do Círculo do Livro, outra fonte que eu fui adquirindo livros importantes, históricos, que me fizeram compreender melhor as guerras do século XX, principalmente, eu tive a felicidade de assinar também a Bibliex, a Biblioteca do Exército, que existe até hoje. Acho que não existe mais o sistema de assinatura, mas grandes livros foram publicados pela Bibliex. Por exemplo, vou mostrar um para vocês. Aqui a gente tem do Basil Liddell-Hart, que é um militar britânico. Ele fez um estudo muito legal sobre os generais alemães, e o livro se chama O Outro Lado da Colina, um clássico, e um livro muito bacana onde ele analisa os generais de Hitler, as decisões em comum, as divergências, as estratégias e o gênio militar de cada um, e a sua posição de cada um em relação ao nazismo. Um livro muito bacana da Bibliex. Também você consegue encontrar ele aí na estante virtual ou em algum sebo. É um livro que, se você encontrar, não deixe de adquirir e ler. Muito bacana. O Brasil, apesar de ter um papel militar no mundo hoje não tão destacado, mas a bibliografia militar no Brasil, ela sempre foi publicada pelas editoras brasileiras, que encontraram ali um mercado promissor. Então, depois de Círculo do Livro, Bibliex, eu fiz a minha primeira faculdade em Ribeirão Preto, e lá, boas livrarias, acabei adquirindo alguns livros clássicos que hoje são muito importantes. Por exemplo, A Última Guerra Europeia, do John Lucas, que faz uma análise da guerra no teatro de operações da Europa, e vai de setembro de 39 a dezembro de 41. Foi quando a guerra deixou de ser europeia e passou a ser mundial. Mas esse livro, então, foca exatamente nesse período, desde a invasão da Polônia até o fim da Batalha da Inglaterra e o envolvimento japonês e americano na guerra. Ela passou a ser global. Isso não é foco do livro. O foco é de 39 a 41. Belíssimo livro. Nessa época também, a editora Flamboyant, no final dos anos 60, início dos anos 70, ela publicou uma série de livros importantes sobre a Segunda Guerra Mundial. E eu guardo também com muito carinho esses livros. Se vocês observarem esses livros mais azuis aqui, são os livros que fazem parte da editora Flamboyant e que depois foram continuados pela Nova Fronteira. E aí existem alguns clássicos, como, por exemplo, eu vou puxar aqui A Última Rajada, que é escrita por um piloto alemão. Temos também aqui um outro livro sobre pilotos alemães, escrito por eles, que é do Rudel, piloto de Stuka, fala sobre a ação dos Stukas na Segunda Guerra Mundial. Aqui um clássico maravilhoso, italiano, 100.000 marmitas de gelo, um livro impressionante, que fala da divisão Júlia, lutando na frente russa. Essa coleção, ela é fantástica. Tem um outro livro aqui também que eu gosto de mostrar, que é do general Galland, Adolf Galland, o asa alemão, sobreviveu à guerra e escreveu os primeiros e os últimos ases do Messerschmitt, ou seja, como a Luftwaffe se portou durante a Segunda Guerra Mundial, através das palavras de Adolf Galland. Um livro muito interessante para quem gosta do tema. Essa coleção, se você encontrar em algum sebo ou na estante virtual, não deixe de adquirir. Os livros, os textos são excelentes, mesmo agora, porque foram escritos por pessoas que viveram aquele período. Além da editora Flamboyant, a editora Record também publicou alguns livros clássicos interessantíssimos que eu guardo com muito carinho. Vou pegar aqui para vocês verem, que é, por exemplo, As Areias de Dunkirk. Eu fiquei impressionado ao ler esse livro pelo desastre e glorioso, vamos chamar assim, que foi a retirada de Dunkirk em 1940. Um livro fantástico, que eu gostei muito. Outro livro que a editora Record lançou e que me marcou foi A Cruz de Ferro. O livro eu li antes do filme ser lançado. O livro também é muito bacana e apresenta alguns personagens interessantíssimos alemães lutando na frente russa. Para quem assistiu o filme, essa leitura é obrigatória. O livro é melhor que o filme, inclusive.
Eu gosto muito também de biografias, história dos generais, dos soldados que fizeram história. Então, por exemplo, eu tenho aqui um clássico que eu achei, A História de um Soldado, escrito por ninguém menos pelo general Bradley. Esse livro eu procurei durante muito tempo, tive a sorte de achar na estante virtual, e é a biografia de Bradley, que era o grande pilar de sustentação do famoso general Patton. Bradley foi um dos maiores generais da Segunda Guerra. Eu tenho aqui eu tenho aqui, por exemplo, também o general Mark Clark falando sobre as ações dele na Segunda Guerra, um tanto polêmico. E tem Hirohito, Göring, Montgomery, de Gaulle, Skorzeny, Ludendorff, grande general alemão da Primeira Guerra Mundial. Esse livro é impressionante. Ludendorff foi um gênio militar que pouca gente conhece. Ao ler o livro você sabe por quê. Gosto também da história da Guerra Civil Americana. Gosto de ler bastante sobre. E essa biografia do Stonewall Jackson, Rebel Yell, ou seja, o grito rebelde, é muito legal para quem quer compreender esse período. Infelizmente, você tem que ler em inglês, porque ela não foi lançada no Brasil. Mas, se você quiser saber mais sobre a Guerra Civil Americana, tem um livro que foi lançado no Brasil, eu vou achar ele aqui. É esse livro aqui, da M-Books, chama História da Guerra Civil Americana. Excelente livro para quem quer aprender a Guerra Civil Americana de uma maneira mais profunda, mas não tão difícil de ler. Ele é muito bem ilustrado. Na época já a fotografia estava no campo de batalha já, e conta a evolução da Guerra Civil, mês a mês, ano a ano, principais batalhas. Este é um livro que vale a pena você ter. Bom, esses livros sobre Primeira Guerra, Segunda Guerra, História Militar, ganharam um impulso editorial depois dos anos 1990. Não sei o que aconteceu, mas o sucesso lá fora de autores como Anthony Beevor, Stephen Ambrose, Max Hastings, fez com que o interesse aumentasse, ou pelo menos o volume de publicação. Dessa época vem livros que estão sendo lançados até hoje, que são muito prazerosos e muito informativos de ler. O Anthony Beevor, por exemplo, escreveu um compêndio sobre a Segunda Guerra como um todo, mas tem um livro sobre o dia D, muito bacana, e tem outros sobre a Batalha das Ardenas, que são livros muito interessantes e muito bem escritos, embora o Beevor não seja assim o meu autor preferido sobre esse período. O Ambrose fez muito sucesso porque o livro dele, O Dia D, né, um compêndio também muito bacana sobre o Dia D, foi a base para o filme O Resgate do Soldado Ryan. Então o sucesso do Soldado Ryan fez com que o Ambrose fosse mais publicado no Brasil. Veio o livro Soldados Cidadãos, depois tem o livro também do Band of Brothers e outros. Do Beevor, do Anthony Beevor, para mim o melhor é tem o Stalingrado, o Berlim 1945, mas o Stalingrado, para quem fala, eu quero comprar um livro do Anthony Beevor, compre esse. Stalingrado, uma bela descrição da batalha em Stalingrado. Creta também é muito bom, etc. E o Max Hastings é um grande escritor britânico que tem alguns compêndios também. Ele tem um sobre a Primeira Guerra Mundial, Catástrofe, muito bem escrito. O Inferno, sobre a Segunda Guerra Mundial, também para quem quer ler um livro só sobre a Segunda Guerra Mundial, esse é um dos mais recomendados. E ele escreveu também sobre a Guerra do Vietnã, um belíssimo livro, para mim é o melhor dele. Ele analisa todo o processo da Guerra do Vietnã. Existem também outros autores, como Martin Gilbert, e que têm sido lançados no Brasil, escreveu sobre a Primeira Guerra e sobre a Segunda Guerra Mundial. E nas andanças que eu faço pelos países, eu também adquiro muitos livros sobre a Segunda Guerra Mundial, basicamente em inglês. Por exemplo, no Museu de Hendon, em Londres, que é o Museu da Royal Air Force, e a gente visita esse museu no nosso roteiro pela Inglaterra, tem um vídeo aqui no canal da nossa visita em Hendon. Você tem uma biblioteca lá de livros usados, que eles vendem livros. Eu tive a felicidade de comprar esse Crônicas da Segunda Guerra Mundial,
que é a Segunda Guerra dia a dia, de acordo com as matérias que eram publicadas nos jornais britânicos, especialmente o Times, mas também outros. E essas matérias foram recortadas, organizadas cronologicamente, publicadas nesse livro, que eu paguei apenas 5 libras lá no Museu de Hendon da Royal Air Force em Londres. Local que você pode visitar conosco. Nós temos um roteiro para a Inglaterra em setembro, ok? Muito bom esse livro. Falando em livros baratos e impressionantes sobre a Segunda Guerra Mundial, eu tive a felicidade, e aqui foi nos Estados Unidos, em Orlando, na Barnes & Nobles, que para mim é a melhor livraria americana. Eu peguei uma promoção lá, comprei essa enciclopédia das armas da Segunda Guerra Mundial. Paguei apenas $15. Vocês não acreditam como é bom esse livro. Ele é todo ilustrado e fala das armas, com diagramas, fotos, esquemas, explicações, histórias, separadas por categorias: destruidores de tanques, blindados, aviões e transporte de tropa, e assim vai. É um livro para quem quer ter um guia de armamento usado na Segunda Guerra por todos os países. Essa enciclopédia vale muito a pena. Armas de mão, armas metralhadoras dos aliados, caças separados por países, etc. É realmente uma enciclopédia, um livro que vale a pena ter. Procure aí, talvez na Amazon Internacional, etc. Você ainda consegue comprar esse livro. Ainda está disponível no mercado editorial americano. Muito bom. Se você tiver essa biblioteca, esse livro britânico do cronograma dia a dia da guerra, ainda tiver esse aqui, que esse foi lançado no Brasil, o infográfico da Segunda Guerra Mundial foi da Juntos pelo Livro, é a editora, você tem aí 3 obras fundamentais para entender a Segunda Guerra Mundial. O infográfico, ele é dividido em mapas gráficos, é exatamente isso, um infográfico dos principais pontos da Segunda Guerra Mundial. Você vai compreender logística, táticas, operações aerotransportadas caras e arriscadas. Então aqui ele fala do dia D, explica tudo. Enfim, é um livro que é baseado em dados e história. Um livro muito bom que você pode comprar, por exemplo, está disponível na Amazon. Infográficos da Segunda Guerra Mundial. Bacana. E aí eu disse a vocês que eu compro muitos livros. Além desses que eu mostrei, tem aqui, por exemplo, Normandia 1944. Obviamente comprei na Normandia. E esse livro tem fotos e textos sobre o que aconteceu lá. Aqui tem também sobre a ocupação alemã na França, um livro em francês, que eu fiz um vídeo exatamente sobre esse tema. Aqui, os campos de batalha das Ardenas, sobre a batalha do Bourges, Bastogne e cercanias. Muito bacana. Isso eu fui comprando nos próprios locais aonde os fatos aconteceram. Sempre que a gente está num museu visitando, tem uma lojinha. Na lojinha sempre tem alguns livros. Em alguns museus, por exemplo, no de La Glaise, lá nas Ardenas, você encontra livros usados, antigos, sendo vendidos às vezes por preços acessíveis, ou outros um pouco mais caros. Foi lá, por exemplo, que eu comprei esse livro, que é um livro que circulou na Alemanha antes da Segunda Guerra Mundial. É um livro de culto, de fotografias, são fotos mesmo, originais, sobre Adolf Hitler e suas campanhas e suas andanças antes da Segunda Guerra Mundial. O livro foi publicado em 1937. Então as fotos são fotos históricas que vale a pena você, como historiador, como eu, que pesquisa a Segunda Guerra, ter um livro deste, porque ele mostra como era a vida na Alemanha durante a ascensão do Partido Nazista e o culto a Adolf Hitler. É um livro em alemão que você consegue ler aí com o Google Tradutor. Outro livro que eu consegui comprar nessa época, que foi muito bacana, é este aqui, ó, A Guerra no Ar, que é um livro em que se fala da guerra no ar na Segunda Guerra Mundial. Um livro com muitas fotografias. E para quem gosta de guerra aérea,
vale a pena este livro sobre a guerra no ar na Segunda Guerra Mundial. Um livro que eu comprei também por $5 lá nos Estados Unidos. Em Londres, ainda consegui comprar, por exemplo, este livro, Air Battles, que eu paguei, está aqui o valor, €15. Olha só, batalhas aéreas da Primeira Guerra Mundial e da Segunda Guerra Mundial, da Buster's Raid. Livro muito bacana que vale a pena ter na coleção. Mas não só de livros da Segunda Guerra a minha estante vive. Eu tenho aqui outros livros importantes para você compreender a formação do mundo. Por exemplo, esse livro é espetacular, Poder dos Tronos. Ele fala exatamente sobre uma nova história da Idade Média. Se você quer compreender o mundo hoje, leia esse livro. Você vai ver que a formação cultural do Ocidente está aqui, desde a Roma Antiga até o final da Idade Média. Uma leitura extremamente prazerosa que você lê quase que numa sentada só, apesar de ser volumoso. Não é? É um livro que te dá um prazer enorme de ler e te dá um conhecimento profundo, te leva a querer saber mais. O autor é Dan Jones e foi publicado pela editora Crítica. Vale a pena, altamente recomendável. Outro livro que nos ajuda a compreender o mundo hoje a partir do passado é No Coração do Mundo, do Peter Frankopan. Uma nova história universal a partir da Rota da Seda, o encontro do Oriente com o Ocidente. Um tema atualíssimo para você entender o mundo hoje, mas você vê que há mais de 1000 anos atrás o mundo já estava se globalizando e as culturas já estavam se entrelaçando, e a importância do comércio. O Peter Frankopan também escreve de uma maneira muito bacana, que te prende, e você, ao ler O Coração do Mundo, esse livro sobre a Rota da Seda, você passa a ter uma visão diferente do mundo hoje e do que está acontecendo. Outro livro que nos ajuda a compreender o mundo hoje, fazendo uma análise, mas no caso geográfica, que eu altamente recomendo, é esse aqui, Prisioneiros da Geografia, do Tim Marshall. Esse livro, essa edição minha, ele é português, eu comprei ele em Portugal, mas ele já foi lançado no Brasil, acho que com o mesmo título, tá? Vale a pena, porque ao ler este livro você entende por que a China hoje atua do jeito que atua, a importância do Tibete, a posição do Oriente Médio, enfim, você entende o mundo a partir da geografia de cada povo. Prisioneiros da Geografia é um dos 10 livros imperdíveis que eu tenho aqui na minha estante. Mas a Europa moderna se formou no final do século XIX, no início do século XX. E aí a gente tem esse livro, Os Três Imperadores, da Miranda Carter, que fala exatamente dos 3 primos, não é? O Nicolau II, o Jorge V e o Guilherme II. Czar da Rússia, rei da Inglaterra, Kaiser da Alemanha. Os 3 netos da rainha Vitória. E foram esses primos que provocaram a Primeira e, consequentemente, a Segunda Guerra Mundial. Os 3 imperadores te ajudam a ter uma visão um pouco diferente dessa história. E existem muitos outros livros, como, por exemplo, Napoleão, para quem quiser saber mais de Napoleão, ou até mais que isso, né? 1812, A Marcha Fatal de Napoleão contra Moscou, um livro que te coloca ao lado das tropas francesas, avançando em direção a Moscou e depois recuando. Fantástico esse livro, vale a pena, do Adam Zamoyski. Foi publicado no Brasil pela editora Record. Outro livro que nos faz compreender a Europa do século XIX e, consequentemente, a do XXI é Crimeia, do Orlando Figes, excelente autor, que fala sobre a história da guerra que redesenhou a Europa, isso no século XIX. A Guerra da Crimeia envolveu várias nações europeias e projetou o que seria o século XX. Eu aprendo muito com os livros de guerra, os livros de história militar e os livros de história de maneira geral. Mas eu aprendo também em quadrinhos. Você fala, como assim? Você aprende com gibi? Sim, aprendi muita coisa da Segunda Guerra Mundial, da Primeira Guerra Mundial,
com literatura de quadrinhos. E eu tenho aqui na minha biblioteca toda uma seção só dedicada a histórias da Segunda Guerra Mundial em quadrinhos. Gosto muito, por exemplo, do Joe Kubert, que é um autor, um quadrinista americano que criou o Sargento Rock, meu personagem preferido. E ele foi publicado, existem vários quadrinhos do Sargento Rock publicados no Brasil, desde os anos 60. Mas ultimamente tem saído muitos livros, muitos quadrinhos de Segunda Guerra Mundial, e são livros interessantíssimos. Por exemplo, eu só fui saber que os libertadores de Paris, os primeiros aliados que marcharam pelo Arco do Triunfo, não foram franceses, não foram americanos, não foram britânicos, foram espanhóis. E aprendi isso nesse livro, Acasos do Destino, que é um belíssimo livro sobre a Segunda Guerra Mundial de forças espanholas lutando na Espanha e na Europa. No final dos anos 60 e 70, os quadrinhos de guerra sobre a Segunda Guerra eram muito populares e também passaram a ser muito críticos, principalmente no final dos anos 70. No Brasil foram lançados alguns quadrinhos, agora recentemente, que recuperaram essas histórias dos anos 70 sobre a Segunda Guerra Mundial, de uma maneira muito crítica. E isso foi lançado, por exemplo, nesse livro do Harvey Kurtzman, onde ele fala da Segunda Guerra, mas principalmente também da Guerra da Coreia, um livro muito bacana, deixa eu virar aqui para vocês verem o desenho, um livro muito interessante, que aborda um período crítico da história americana no século XX. Da Argentina, o Hector Oesterheld e o Hugo Pratt trouxeram o Ernie Pike, um personagem também muito marcante da história dos quadrinhos de guerra. São muito bem desenhados, histórias interessantes. Esse livro foi lançado pela editora Figura, está disponível na Amazon, vale a pena. Nas viagens eu consigo comprar muitos quadrinhos também, por exemplo, as Batalhas do Rio Moselle, isso só tem lá na Europa. Então são livros da editora Casterman, que é especialista em histórias da Segunda Guerra Mundial, com uma pegada muito histórica, sem super-heróis, sem nada, é história real, muito bem desenhada e que te leva para o campo de batalha, né, no Moselle. E tem todo um contexto histórico e depois tem os quadrinhos. Outra coleção muito interessante que eu trouxe de lá foi essa daqui, ó. A Normandia, em 5 exemplares. Cada história de uma das praias. E você consegue, ao ler esses quadrinhos, você consegue visualizar as batalhas nas praias. Por exemplo, esse aqui é o de Omaha Beach. Tem um mapa e tem toda a história. Quer algo mais instrutivo do que isso? Eu não acho. Então eu compro muitos quadrinhos na Europa e eles estão aqui, fazem parte da minha coleção. Na decoração da minha biblioteca, eu coloquei também alguns itens que eu trago, que são miniaturas de aviões, de soldados que eu coleciono ao longo do tempo. Essa coleção é muito legal. E que dão um toque assim no escritório, né? Aqui também tem mais. Enfim, esse é o ambiente que eu trabalho, né? Cercado das coisas que eu gosto. Olha os tanques aqui, são muito interessantes também. O problema das miniaturas sempre é a proporção, né? Então eu gosto muito do formato 1x34 ou 1x48. Não gosto do 1x72, que é muito pequeno. E eles ficam em meio aos livros, você tem os modelos dos tanques, dos aviões, dos capacetes. Esse capacete, por exemplo, eu comprei
lá no Museu da Batalha do Somme, é um capacete original da Primeira Guerra Mundial. Esse capacete soviético eu comprei, original da Segunda Guerra Mundial, eu comprei perto de Praga, no castelo de Karlstein, perto de Praga, e eu tenho aqui uma série de capacetes e de caps que fui trazendo dos locais. Enfim, esse é o meu espaço, o meu ambiente em que eu trabalho, em que eu gravo as cabeças, e quando estou viajando eu envio as imagens para o Diego, que é o meu editor, manja pra caramba de Segunda Guerra de edição, e eu sempre vou acrescentando alguns itens aqui, não é? E o escritório vai ficando pequeno, aí eu vou remanejando. Eu tenho um outro escritório também, aqui do lado, eu tenho uma outra estante na sala de TV, que também está cheia de livros. Espero que você tenha gostado um pouquinho aqui da minha biblioteca. Se gostou, não esqueça de deixar o like, deixar o seu comentário e também de se inscrever no canal. Não se esqueça que a gente pode levar você para essas viagens, né? A gente tem vários pacotes onde vamos para a Alemanha, para a Polônia, para a Holanda, para a Bélgica, para a França, para a Inglaterra, para a Itália, locais onde os fatos da Segunda Guerra aconteceram. Entre em contato pelo nosso WhatsApp e saiba mais sobre esses roteiros. Garanto seu lugar na próxima turma. Você pode também participar da promoção da camisa do Viagem na História. Confira aí. Viu só? Essa aí é a nova camisa da promoção do canal Viagem na História. E olha que belo modelo, com detalhe da nossa homenagem aos 80 anos do fim da Segunda Guerra, o Dia da Vitória. Essa é uma camisa única que você pode adquirir na nossa loja virtual. Entre em contato pelo nosso WhatsApp, eu te encaminho o link da loja virtual do Viagem na História. E você adquire essa belíssima camisa comemorativa do final da Segunda Guerra Mundial. E tem mais, adquirindo a camisa, você vai ganhar um cupom que vai te dar um número para um sorteio pela Loteria Federal de um pacote de viagens do Viagem na História. Ou seja, você vai poder ir conosco para a Europa visitar os campos de batalha mais famosos da Europa, ok? Entre em contato, garanta a sua camisa e boa sorte! Espero que você tenha gostado desse vídeo e da minha biblioteca. Não se esqueça de dar o like. E eu volto logo com mais histórias da Segunda Guerra, da Primeira Guerra, histórias militares e outros assuntos. Até mais!